colegas! Estamos chegando na nossa aula final! Sim! Estamos chegando no final do nosso curso. Que bom que você está aqui. Que bom que estamos podendo realizar essas aulas e mais do que isso. Que bom que a sua formação como educador está cada vez mais apurada, com mais ferramentas, com mais ações, com mais coisas legais para realizar na sua sala de aula e, principalmente, valorizar as aprendizagens através da criatividade, através da cooperação e de tantas outras coisas que conversamos ao longo do nosso curso. Quero saudar a todos que chegaram até a nossa aula 10, porque não é fácil aprender à distância, não é fácil aprender de forma remota e também não é fácil ser professor dessa forma. E acredito que muitos de vocês nesse ano de 2000 e 2001 e 2021 estão vivendo esta mesma realidade. Então, que bom que chegamos à aula 10 e principalmente que bom que conseguimos concluir esse curso tão importante para a nossa formação enquanto educadores. E o nosso tema de hoje, é as tecnologias a serviço da criatividade. Como a escola tecnológica que estamos vivendo, com o ensino híbrido, aulas remotas e tantas outras coisas, com computadores, com telas 3D, como essa escola pode também auxiliar no desenvolvimento da criatividade, esta valência tão importante. Então deixa eu chamar o nosso PowerPoint e vamos começar esta viagem da nossa aula 10, falando das tecnologias e criatividade na sala de aula. Vamos lá! Mas afinal, qual a relação das tecnologias com a criatividade? E qual a importância das tecnologias em sala de aula para que a gente possa promover ainda mais a criatividade dos nossos alunos? Afinal, esse é o objetivo do nosso curso. E falando de tecnologias, eu acho que a primeira coisa é nós entendermos a caminhada que as tecnologias fizeram em direção à educação e como essas tecnologias aguçaram a nossa criatividade com as suas próprias mudanças. E quando a gente fala em tecnologia, eu acho que tem um cara muito importante para a gente conversar e trazer aqui no nosso diálogo, para a abertura do nosso papo. Quem é ele, professor Max? É um autor chamado McLuhan. Max, qual é a importância de McLuhan nas relações aí com a sala de aula? E o que esse cara tem a ver com a gente, professor? Deixa eu aparecer aqui. Oi, tudo bem, gente? McLuhan foi o grande autor que conectou as mídias, as tecnologias ao ato da comunicação e a expressão, ou seja, ao ato de aprender, ao ato de realizar. E McLuhan tem um livro muito legal, está aqui para a gente ver, um livro excelente que cunhou essa ideia dos meios e a relação nossa com os meios. Até o evento de McLuhan e da influência das mídias e da tecnologia nos nossos dias a dia, nós acreditávamos que a comunicação se dava entre transmissor, receptor e entre esses dois nós tínhamos uma mensagem. E que essa mensagem era fruto o quê, Max? Desta ideia do receptor e do transmissor. E que a mensagem era gerada por um deles, normalmente o transmissor. Porém, McLuhan revoluciona essa ideia e traz o conceito de Big Brother que hoje nós vivemos, ou seja, de um mundo onde as câmeras nos cercariam como a visão de um grande irmão, e hoje nós temos até programas de televisão que tratam disso. E McLuhan nos diz
que quando a tecnologia toma conta do nosso dia a dia, e ele falava da televisão, não é o transmissor mais o responsável pela mensagem, mas a própria mensagem ia se construindo à medida que ela vai passando de meio. E ele definia que o que determinava a mensagem era o meio por que ela era disseminada. Ou seja, tem uma frase dele que eu adoro que ele diz: o meio é a mensagem. Olha que interessante isso. É colocar as tecnologias acima do próprio conteúdo. E essa visão traz o mundo da forma, o mundo visual, o mundo da estética como primeiro atrativo na comunicação. E ele define as passagens da tecnologia em termos de comunicação. Olha o que ele diz: a era eletrônica, que sucede à era tipográfica e mecânica, que nós vivemos até os anos de 1950, 1940, coloca-nos face a novas formas e novas estruturas de independência humana, ou de interdependência humana, ou seja, de inter-relação, e que os novos meios iam gerando mais relação. E a televisão é um meio que nos abre para o mundo. Quando a televisão chega, a gente sai do nosso microlocal, que antes era alimentado pela tecnologia do rádio, e começamos a ver outros mundos, outros povos, outros costumes, conhecer outras estruturas, ou seja, criar novas formas de ver, fazer, realizar, pensar. E quando a televisão começa a nos trazer mais mensagens nos anos de 1970 e 80, ela modifica os hábitos humanos, nos transformando no que McLuhan definia como aldeia global. O que é isso, Max? McLuhan dizia que no momento em que as tecnologias nos unificassem, nós seríamos uma grande aldeia global em termos culturais. E a gente viveu isso muito forte nos anos de 1980 e vivemos hoje na sua plenitude os conceitos de McLuhan. E ele nos traz também essa ideia de que os meios de comunicação vão transcendendo as mensagens. E isso para a educação nos traz que pensamento, professor Max? Para a educação, nos traz o pensamento de que é fundamental a gente compreender como nós estamos transmitindo o conteúdo às crianças e jovens. Que meio estamos usando? Esse meio chega até elas, esse meio mobiliza elas, esse meio gera nelas interdependência com a mensagem, ou ele é só uma forma e o conteúdo não passa? Então, McLuhan nos traz essa complexidade da comunicação e a expressão, que antes era vista como algo muito simples de direcionar, ou seja, eu transmito a mensagem e o receptor recebe e o assunto está encerrado. E caminhando ainda na área das tecnologias e da educação, eu acho que tem um outro cara que nos traz, ou que complementa essa visão de Luhmann sobre a aldeia global, jamais nos anos 2000, no início desse século que estamos vivendo. É o Delors, responsável pelos 4 pilares da educação, tão conhecidos. E ele fala muito, nessa obra da Unesco, sobre as relações tecnológicas que vão se impondo na educação e nas aprendizagens. E ele fala que essa aldeia global que McLuhan conceituava se determina muito forte com as ferramentas digitais, com as redes sociais. Olha só, a digitalização da informação, diz Delors, operou uma revolução profunda no mundo da comunicação, caracterizada em particular pelo aparecimento de dispositivos multimídias e por sua ampliação extraordinária das redes temáticas. Max, mostra o pensamento para nós, está aqui, ó, dá uma olhadinha com calma. É isso que nos diz Delors a partir dessa experiência dele. O que ele está dizendo, Max? Que esta ampliação extraordinária acontece através principalmente das redes que em 2000 ainda não tinham tanto poder como as redes sociais têm hoje
em 2021, quando estamos aí terminando de gravar esse curso que iniciou em 2021, lá com o desafio de fazer formação em tempos de isolamento e que se prolongou aqui ao longo desse início de 2021, aonde ainda estamos vivendo grandes desafios. Mas, Max, ainda sobre os autores e isso tudo, o que nos leva ou o que nos traz essas tecnologias? Eu acho que para a gente compreender essa caminhada, a gente tem que entender como as tecnologias foram entrando na educação e na sala de aula e ver como elas também, aos poucos, vão se conectando com a criatividade. Que na sua gênese, as tecnologias não promoviam a criatividade. Olha que interessante. No início da evolução das mídias na educação, nós tínhamos basicamente os materiais impressos. Essas eram as grandes ferramentas educativas. E esses materiais impressos tinham ênfase característica do seu tempo industrial. A gente estudou isso na aula 1, na aula 2, ou seja, o quê? ênfase na memorização, na repetição, no responder questões, né? E esse é o início também da educação tecnológica, entre aspas, com o ensino à distância, que começa lá na Open School da Inglaterra, há 200 anos atrás. Nos anos de 1950, com a chegada da televisão, mas principalmente nos anos de 1970, quando a televisão se torna mais popular, nós começamos a ter um aumento das tecnologias audiovisuais utilizadas para a educação. No Brasil, essas tecnologias audiovisuais, o vídeo, a TV, a fita cassete, chegam nos anos de 1980, com a revolução cultural da televisão, chegando a todos os lares no nosso Brasil. E tivemos como um ícone da infância na época a Xuxa, lembram da Xuxa? Era o grande ícone. E tivemos muitos materiais de aprendizagem através de vídeos que se estenderam ao longo dos anos de 1980 e de 1990. Porém, essas tecnologias ainda eram unidirecional, pouco atrativas para o processo educacional. O que é isso, professor Max? Unidirecional é eu transmito e você recebe. A nossa interação durante o processo era muito pequena. No máximo, eu podia mandar por correspondência uma pergunta, que demorava tempo para chegar e mais tempo ainda para ser respondida. Então, era uma educação baseada numa relação de receber. A televisão mantém essa característica dos livros. Por quê? Porque eu ficava assistindo lá na TV o telecurso, as aulas, mas eu não podia falar com o professor, eu não podia interagir com esse professor não sabia o que eu estava sentindo. Então essa comunicação unidirecional tira da aprendizagem conceitos importantes de relação, socialização, cooperação, criatividade. E as tecnologias começam a ver essa necessidade de se tornarem uma avenida efetiva de duas mãos. E com a chegada da internet, há um salto de mudança nas tecnologias, porque permite que, no caso da educação, haja esta avenida de mão dupla, que Paulo Freire já falava nos seus livros, essa avenida de mão dupla que possibilita eu aprender e ensinar e aprender, ou seja, interagir. E então chegamos a essa terceira grande revolução que aproxima, então, as tecnologias da educação em termos interativos e que possibilitam, então, a gente começar a desenvolver metodologias que utilizem a tecnologia de forma mais ativa, propositiva e que possibilitem, então, a socialização, a cooperação e a criatividade. Então, a terceira revolução, que é o que a gente vive, principalmente a partir da internet, é a ênfase na interatividade, poder de interação, uso do computador através da internet, as redes e as mídias integradas. E esse conceito se estabelece ainda mais forte no ano de 2010, quando a gente talha a ideia de convergência digital, ou seja, todas as coisas digitais se juntam em um aparelho só. Max, que aparelho é esse? O telefone celular.
ou celular não, o smartphone, que permite que as mídias então se integrem, tendo aqui uma televisão, uma máquina fotográfica, um editor de texto, a internet, os e-mails, a possibilidade de receber aulas, ou seja, uma infinidade de máquinas que se centraliza em uma máquina só, dentro desse conceito tão importante que rompe, né, que entra nesses anos 2000 adentro, nos trazendo a ideia da interatividade e da convergência digital. E esta ideia da convergência, que começa na nossa cabeça em 2000, mas que se concretiza com os smartphones, com as telas interativas, com as possibilidades do touch, né, de tocar nas coisas e acontecer, esses conceitos nos trazem, então, um cenário ideal para o uso da tecnologia nos processos educacionais. Oh, professor Max, como o senhor fala, pelo amor de Deus. Mas o que isso tem a ver, professor Max, com a criatividade, com a nossa capacidade de sermos criativos? Eu acho que é fundamental a gente entender que, à medida que a tecnologia começa a ser mais interativa e à medida que as redes nos possibilitam uma troca mais intensa, a ideia do poder criador, de se efetivamente se construir coisas a partir das aprendizagens que a gente faz e coisas inéditas começam a tomar mais forma. E a escola, a partir das ferramentas, dos softwares, né, Valente até define um software como uma caixa de ferramentas e não apenas uma ferramenta. Quando as ferramentas digitais chegam para a escola, elas permitem que as crianças utilizem essas ferramentas não só para reproduzir conceitos, como era feito antes com a tecnologia, mas fundamentalmente para interagir e produzir novas ideias. E isso tudo, gente, fica claro quando a gente... Deixa eu colocar aqui o nosso slide. Quando a gente percebe aí algumas trocas e diferenças que marcam esse novo mundo. E essas trocas e diferenças que marcam esse novo mundo, que nos trazem essa nova perspectiva, elas são muito bem expressas por dois autores que criaram um livro. Eu gosto muito desse livro. Max, que livro é esse, professor Max? É um livro chamado Homo Sapiens. Não é isso. Não, Max. Homo Sapiens é aqueles das cavernas. Claro, o nome do livro é Homo Zapping, para fazer analogia com os Homo Sapiens. Por que zapping, Max? Porque a ideia de que o mundo se revoluciona com a ideia do zap, do zapear, de poder trocar, interagir, relacionar de forma dinâmica com as tecnologias. E vem o Working, eu acho que eu disse o nome errado, mas paciência, são da Holanda, eu não sei direito como diz isso. O Venn e o Vrauken apontam 3 aparelhos que revolucionaram a nossa vida nesse século. O controle remoto da televisão, o mouse do computador e o telefone celular, o smartphone. E eles escreveram isso em 2009, quando o smartphone estava começando a decolar, ou seja, começava a se demonstrar como uma máquina muito importante. Max, isso tudo gerou o quê? A possibilidade da gente trabalhar com as tecnologias da sala de aula, promovendo a criatividade. E Max, ainda andando no nosso slide, de que forma isso acontece e como é que nós podemos conceituar essa maneira de pensar dessas crianças que estão hoje na sala de aula? E eu trago aqui um autor importante para nós professores desta geração. Um homem que lá em 2001 cunhou um termo que hoje é popular para nós, chamado de nativos digitais, para conceituar essas crianças, esses jovens que nascem a partir dos anos 2000 e que efetivamente são diferentes na forma de ser, agir e relacionar. Mark Pensky cunhou esse termo, então, em 2021, para referir aos jovens nascidos a partir do advento das tecnologias de informação acessíveis na web. E ele vai dizendo que essa cultura digital vai crescendo e se modificando.
E eu quero destacar algumas gerações conceitualmente e as suas diferenças que nós estamos nos relacionando. Primeiro, a geração Y, os milênios, muito falado hoje, né? Os milênios nasceram no início da década de 80, 90, de 1980 a 1990, e se estenderam ao início dos anos 2000. Então, são nativos digitais pioneiros, nascidos na década de 80 e 90, e crescem a partir das tecnologias disponíveis, ou seja, eles vão se adaptando à televisão e depois vão vindo os computadores, ou seja, são já uma geração impactada pela tecnologia. Depois temos a geração Z, que nasce no biênio de 1990 a bidécadas, né? Há 2 décadas que vão acompanhar de 1990 até 2010, que são chamados de geração Z. E eles têm como característica principal as tecnologias digitais e as tecnologias móveis. Então, para eles, a tecnologia não é aquela coisa parada de um lugar estanque, que eu tenho que ir ao telefone, que eu tenho que ir à televisão. Não, as tecnologias eu carrego no bolso, as tecnologias estão do meu lado, as tecnologias estão na geladeira, estão no fogão, estão nas câmeras, estão nas coisas que nos cercam e que cada vez ela evolui mais, possibilitando fazer coisas de maneira mais rápida e mais interativa. E, claro, absorvendo muito mais a gente, fazendo a gente ficar mais dependente. E, por último, conceituada agora, recentemente, é a geração alfa, nascidos a partir no mundo de tecnologias móveis, intuitivas, sistemas internet, e essa geração que nasce agora já com a internet das coisas, ou seja, uma geração hiperdependente das tecnologias. Max, isso é bom ou isso é ruim, professor Max? Isso não é bom e nem é ruim, isso é um grande desafio para nós educadores, entender essas realidades e compreender que, na verdade, todas essas gerações que nascem a partir de 1990 trazem como traço principal a relação com as tecnologias. E que as crianças que hoje estão na escola e que nasceram em 2005, 2006, 2007, 2008, ou seja, que já nascem nos anos 2000, essas crianças trazem um traço muito forte de dependência, de relação e de interatividade com as tecnologias. Há alguns autores que dizem que as tecnologias para essas crianças e jovens é como um membro auxiliar. É como um terceiro braço o celular. Por isso que, às vezes, quando eu tenho que me desfazer dela, quando a gente pede, solta esse celular, solta esse smartphone, pelo amor de Deus, às vezes até é doído. Por isso que quando a gente sai de casa e a gente esqueceu o celular, parece que a gente está pelado. Porque esses aparelhos começam para as nossas gerações, mesmo nós que não somos dessas gerações, mas que vivemos esse mundo culturalmente diferente desde a virada de 2000, desde os anos de 1990, nós ficamos hiperdependentes desses aparelhos, dando esta ideia da vida ser impossível sem eles. E isso cria o quê, Max? Uma dependência para o bem e uma dependência para o mal. Uma dependência por bem que possibilita eu acessar informações, responder dúvidas automaticamente, ter um mundo do imediato, mas uma dependência para o mal, porque muitas vezes eu não preciso fazer força para pensar, as respostas estão prontas. E professor Max, continuando nesta caminhada aqui, Max, quais são as principais características dos nativos digitais dentro de uma sala de aula, na ideia da educação, na ideia de compreender a educação e como a criatividade pode, sim, encontrar esse desejo dessas crianças e jovens. Mark Pensky fez uma pesquisa com milhares de jovens nos Estados Unidos para entender como eles veem o mundo ou como os nativos digitais veem as relações de sala de aula. E ele nos define assim, ó. Eles não querem ter palestras. Aula como essa que eles não gostam, eles gostam de uma coisa mais dinâmica. Eles querem ser respeitados, ter relações de confiança e ter as suas opiniões valorizadas e saberem que o que disse é levado em conta.
Olha a importância, nós falamos aqui na aula 8, na aula 9, sobre avaliação, sobre a importância da avaliação, deles participarem da avaliação, ou seja, do que eles dizem serem levado em conta, mas não só na avaliação, vamos lá na aula 4, no planejamento, na realização de novas atividades, na resolução de problemas, e vejam que quem participa tem a hipótese de liberdade, de se sentir acolhido, e essas sensações são fundamentais para me sentir seguro para criar. Eles querem seguir seus próprios interesses e paixões. Por isso é muito importante que a escola descubra o seu propósito, o propósito das crianças, o que mobiliza elas. Nós falamos bastante no nosso curso. Eles querem criar usando as ferramentas do seu tempo, ou seja, usando as tecnologias, fazendo vídeos, textos, apresentações, a partir das tecnologias disponíveis nas mãos deles. Eles querem trabalhar com seus pares sobre o trabalho e os projetos de grupo. O que quer dizer isso, Max? Que eles querem trabalhar com os outros, eles querem trabalhar de forma cooperativa, trocando ideias. É a ideia da coprodução, da cocriação, da coautoria, coisas fundamentais para essa geração. Eles querem tomar decisões e compartilhar o controle. E aqui, esses jovens nos trazem algo muito importante. O que, Max? A ideia é que limites são construídos a partir do coletivo. Limite é algo que nos aproxima e não algo que nos afasta. Porém, limites são fronteiras entre duas pessoas, duas ideias, dois lugares, ou seja, entre duas ou mais coisas. E para que a gente tenha um ambiente efetivamente saudável para aprender, nós precisamos estabelecer isso de forma grupal e natural. Então é isso que eles querem. Eles querem se conectar com seus pares para expressar e compartilhar suas opiniões em sala de aula e ao redor do mundo. O que quer dizer isso, Max? Que eles não querem realizar tarefas para dividir no caderno e o professor botar estrelinha ali. Não, eles querem compartilhar tarefas com o mundo, publicar no YouTube, ter blogs, sites, aplicativos, onde as coisas que eles fazem são divididas com a comunidade, com as pessoas que se cercam. É o momento da escola romper as suas paredes reais e transformar ela em paredes virtuais que possibilitam ser permeadas com outras culturas. E aqui a criatividade é fundamental, porque é a criatividade que faz único cada ambiente educativo. Eles querem cooperar e competir uns com os outros. Eles querem uma educação que não é apenas relevante, mas que é real. Ou seja, que possibilita que eles se expressem, que eles digam o que pensam, que eles usem o seu senso crítico, que possibilite que eles deem asas às suas ideias, à sua imaginação, que possibilita que eles explorem a sua curiosidade ao máximo, ou seja, uma educação que valorize o seu potencial criador. E é nesse ponto que a tecnologia nos abraça, porque num ambiente que leva em conta essa visão que nós vimos dos alunos, eles se permitem ser mais livres, gerar novas ideias e soluções. Porque quando a gente ouve falar muito das startups, que são as empresas do futuro, as empresas dos jovens, as empresas que surgem agora com as altas tecnologias. Max, qual é o traço comum das startups de sucesso? Elas vieram para resolver um problema prático do nosso cotidiano. Ou seja, elas nascem de uma ideia criativa. Por isso, é tão importante que na sala de aula você valorize a criatividade, valorize as relações criativas, valorize a interação com os alunos, valorize a possibilidade que a internet e que os computadores dão e que os smartphones também oferecem da gente mergulhar no mundo das nossas ideias, sustentar ela por conhecimentos variados e gerar, assim, novas ideias, ideias criadoras. E para finalizar o nosso PowerPoint, essa nossa jornada, eu acho que tem dois pensamentos que eu não queria deixar de ilustrar aqui para nós.
Um é esse primeiro, que a gente busca com a tecnologia criar interagentes. O que é isso, Max? São pessoas que mais do que interagir, elas são agentes, elas transformam, elas modificam, elas fazem coisas novas, elas usam as suas possibilidades de interação, de alta interação que eles sabem, para criar, para diferenciar e para serem únicos. Lembre de um pensamento também do Penske que me vem agora. Num mundo superpovoado, as pessoas querem se sentir únicas, especiais. E é a criatividade, é o poder das ideias que vai fazer isso neste século. E, Max, mais do que ser interagente, nós precisamos valorizar a relação das pessoas. E entender que as tecnologias só são boas para a escola quando elas possibilitam também a interação humana e não só a interação homem-máquina. E, Max, e como é que tu vê isso? Eu trago aqui, então, como nosso pensamento final dessa nossa aula, a ideia de uma pessoa que eu gosto muito, é o Zygmunt Bauman. Ele é o grande autor deste momento que estamos vivendo, ele é o grande filósofo deste momento, porque ele nos traz a ideia do mundo pós-contemporâneo, ou seja, do mundo líquido, do mundo fluido, do mundo de verdades não absolutas. Ele é o grande filósofo desse momento que vivemos, da fluidez, da ideia de que vivemos num meio onde as ideias são complementares e que ninguém é dono da verdade, do aceitar a diversidade. Então, Zygmunt Bauman é o grande filósofo deste momento da pós-modernidade que estamos vivendo. E ele relembra, para a gente não esquecer, a importância das relações humanas num mundo tão digital. O outro lado da proximidade virtual é a distância virtual, a suspensão, talvez até a anulação de qualquer coisa que transforme a contiguidade topográfica em proximidade. O que ele está dizendo aí, Max? Que ao mesmo tempo que a virtualidade é linda, eu posso estar muito sozinho lá dentro. E que as relações topográficas, ou seja, as relações de espaço real, são fundamentais para que a gente gere proximidade. E por que a proximidade é fundamental? Ele complementa nessa frase. O amor próprio é construído a partir do amor que nos é oferecido por outros. Ou seja, a gente se constrói como cidadão, como ser humano, como alguém responsável pelo mundo onde a gente vive, através do amor que nos é transmitido pela relação humana, pela sociedade. Por isso, as tecnologias usadas com criatividade geram essa possibilidade da cooperação, dos projetos, de tantas coisas, da resolução de problemas, de tantas coisas lindas que nós vimos durante o nosso curso. E eu só posso agradecer a todos vocês pelo carinho, pela dedicação, pelo esforço de ter dividido o seu tempo comigo e de ter determinado para si mesmo que nós podemos sim sermos melhores professores e entendermos o mundo que nos cerca. E eu quero deixar de presente para vocês uma coisa muito legal. Você vai lá no meu site, entra lá nos livros, e eu estou deixando um link lá aberto, grátis, de um livro chamado Informática Educativa, onde nós temos vários jogos ali que você pode adaptar, porque o livro é antigo, as tecnologias eram diferentes, não tínhamos ainda a tecnologia do toque, mas você pode adaptar para o mundo de hoje, e esses jogos, são mais de 20 jogos, podem ajudar muito, muito a sua sala de aula. Então eu deixo esse livro como presente, está lá no meu site, www.maxcriar.com.br, vai e clica na aba Livros e lá você vai encontrar esse livro Informática da Educação e você pode baixar esse PDF gratuitamente e ali vamos ter jogos, brincadeiras para que você possa colocar em prática
toda essa criatividade que a gente desenvolveu ao longo desse curso. Muito obrigado, obrigado ao carinho de todos e fique atento sempre nas nossas redes sociais, no Instagram Max Criar, no YouTube Max Criar, no Facebook Max Criar e Professor Max Criar. Lá você encontra muito conteúdo, muito conhecimento, vídeos novos. Já tem vários vídeos no YouTube Max Criar, não no YouTube do nosso curso, aonde a gente encontra uma dezena de novos desafios. Muito obrigado pelo carinho de todos e até um próximo curso. Um beijo no coração de todos.